gente! Bom dia para vocês. Bem, hoje nós vamos começar o capítulo 2 do nosso diário. Bem, depois de eu ter falado com Deus a respeito do fato de eu não engravidar, eu fiquei tranquila. Porque muitas das vezes a gente ora a Deus e fala: Deus, eu estou entregando esse problema nas tuas mãos. Mas aí depois a gente vai lá e pega ele de volta e fica preocupado. Só que eu não fiz isso. Eu realmente entreguei na mão de Deus e falei: Senhor, eu não vou pegar esse problema de volta. Então a tua decisão vai ser o que me basta. E continuei a minha vida. E nessa época eu trabalhava numa empresa que fazia, na verdade, um consultório médico que fazia prova de função pulmonar. Era um consultório de pneumologia no centro da cidade. E eu, todos os dias, pegava o trem muito cheio e voltava. Só que eu tinha uma preferência por um vagão que tinha um culto. E esse culto fazia com que a viagem fosse mais rápida, porque você se distraía, as pessoas iam cantando, você ia ouvir uma palavra maravilhosa e era muito bom. Mas passado uma semana que eu tinha feito aquela oração, eu havia perdido o horário que eu pegava todo dia. E aí eu fui num outro horário, que também conheci algumas pessoas de vista, mas eu fiquei lá no cantinho do vagão. E eu pude ver que havia do outro lado do vagão um homem que me olhava muito. E aquele homem me olhava e eu fiquei assim meio constrangida. Eu falei: meu Deus, esse homem não para de me olhar. Porque você sabe que, por mais que haviam pessoas de igrejas, pessoas de outras religiões, que não todo mundo naquele vagão ali junto, havia também alguns maus elementos que podiam entrar ali. E eu fiquei assim, preocupada com aquele homem que me olhava. Mas com o decorrer da viagem, eu esqueci daquele homem. E então, quando chegou uma estação antes da final, muita gente desceu. E aí eu ouvi alguém falando assim do meu lado: era bem você. E eu olhei, era bem aquele homem. E eu falei para aquele homem: era eu? Era eu o quê, moço? Eu nem te conheço. Aí ele: não, olha, essa noite Deus me mostrou num sonho uma mulher que dava banho numa criança. E essa criança chamava ela de mãe. E quando virava o rosto, era bem você, jovem. Você vai ter um filho e vai ser um menino. Naquele momento, eu fiquei assim pasma. Porque aquele homem não me conhecia. Não sabia se eu era casada ou se eu queria ter um filho, mas o único que sabia do meu segredo era Deus. E eu reconheci naquele homem que Deus o estava usando. E eu tomei para mim aquela palavra e falei para aquele homem: amém, que seja feita a vontade de Deus. E eu saí alegre daquele vagão, sabendo que Deus havia ouvido a minha oração. E sabe o que aconteceu? Eu pensei assim: poxa, não importa o tempo, mas eu sei que um dia eu vou ter um filho. E eu estava exatamente com 35 anos. E o que aconteceu, para minha surpresa, é que eu tinha uma ginecologista e era muito cheio. E era um prédio do lado do meu, mas eu nunca conseguia ser atendida. E aí eu fui num médico que eu costumava ir, que era um endocrinologista, e a secretária dele falou assim: poxa, olha, o pai desse médico que você vai, ele é ginecologista, por que você não marca uma hora? E eu marquei, levei para ele todos aqueles exames meus. E ele olhou meus exames e falou: você não tem nada. Aí eu falei: eu sei. Aí ele falou assim: olha, você toma aqui esse remédio, você e teu marido, e leva esse beta que você vai voltar grávida. Querido, conforme ele falou, aconteceu. 2 semanas depois eu estava grávida.
E aí as pessoas falavam, qual vai ser o nome? E a gente falava João Vitor. Não tinha outro nome, só João Vitor. Aí eu falei, mas se for menina? Eu falei, não é menina, vai ser o João Vitor. Aí a minha colega que trabalhava comigo falou, poxa, mas você está comprando tudo de menino, sem saber o sexo, mas e se for menina? Eu falei, não é menina, é o João Vitor. E então, quando foi em 2007, no dia 21, nasceu então o João Vitor. Exatamente como aquele homem de Deus havia dito. E foi muita alegria que aconteceu com a vinda do João Vitor. E o melhor para mim é que o meu pai pôde presenciar tudo isso. O meu pai pôde estar presente na minha maior alegria, já que a minha mãe havia falecido quando eu ia fazer 15 anos. E poder curtir o meu pai foi o melhor presente que Deus já me deu, é ter ficado junto dele na sua velhice e ter cuidado dele. Bem, com o passar do tempo, e aí a gente vai saber do restante no próximo episódio, amanhã. Então, olha, curta, se inscreva e continue nos acompanhando. E até amanhã.